Enquanto observamos as ruas se encherem de celebração ao que é fútil, ao que é mundano, não podemos esquecer que os princípios de Deus nunca mudaram. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele destruiu Sodoma, não podemos achar que sua paciência será infinita. O pecado que estava lá, o pecado que nos é mostrado em Gênesis 19, não é algo do passado, mas é algo bem presente e está nos nossos olhos, está nos nossos corações e está nos nossos comportamentos. Nos dias de Ló, as pessoas estavam cegas para o pecado. Elas eram orgulhosas de suas transgressões, como se não houvesse nada de errado em viver do jeito que viviam. A falta de arrependimento, a total rejeição ao que é santo, a celebração do mal como uma forma de libertação. Essa era a cultura de Sodoma. E por mais que tentemos ignorar, essa cultura ressurge em formas disfarçadas na sociedade moderna. A idolatria que vemos hoje nas ruas de nossas cidades é igualmente devastadora. Mas em vez de ídolos de madeira ou metal, nós temos ídolos de carne e osso. Temos as celebridades que adoramos, as redes sociais que nos escravizam e, mais grave, a adoração a nossos próprios desejos e vontades. Assim como no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas se reuniram para idolatrar uma artista, vemos o mesmo espírito de idolatria que dominava Sodoma. Quando alguém se curva diante de algo, ou alguém com tanta paixão e devoção, de uma forma que ultrapassa o respeito e se transforma em adoração, há algo de errado acontecendo. As filas, a espera interminável, o comportamento fanático de muitos em busca de um simples vislumbre do que consideram a deusa da cultura pop, demonstram uma idolatria disfarçada de admiração. E é aqui que o problema começa. As pessoas, ao invés de adorar o Criador, trocam a adoração pelo criado. Como diz a Bíblia, eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Esta escrito na Bíblia, em seu livro de Gênesis, Sodoma também nos lembra do pecado da homossexualidade. O desejo desordenado, o desejo pervertido, que afeta tanto homens quanto mulheres. Em Gênesis 19, quando os homens da cidade se aproximam da casa de Ló para exigir os anjos, o pecado vai além do comportamento individual. Ele toma forma coletiva. A cidade inteira parece viver uma revolta contra o padrão de Deus para a sexualidade humana. Ló tenta apaziguar a situação, mas a cidade está além do arrependimento, como vemos no versículo 9. Estes homens não fazem caso de ti, porque eles queriam fazer o que era impuro. Hoje, o pecado da homossexualidade, que foi claramente abordado nas Escrituras, é amplamente defendido, praticado e celebrado. Em muitos círculos, essa prática é exaltada como uma forma de libertação. No show de Lady Gaga, em um evento global, vimos um comportamento que vai contra os padrões de Deus, sendo aberto e celebrando a transgressão. Não apenas no show, mas em muitos outros aspectos da sociedade atual, vemos a glorificação de um estilo de vida que Deus chama de pecado. Em nossas vidas diárias, muitas vezes nos acostumamos com essa cultura. Ficamos indiferentes ao pecado. Achamos que é uma escolha pessoal e que Deus não deve interferir. Mas o juízo de Deus não pode ser ignorado. Em Sodoma, o juízo foi instantâneo. Então, o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus. Gênesis 19:24. O fogo caiu sobre a cidade, purificando o que era corrupto e oferecendo uma lição que permanece até hoje. A sociedade moderna talvez não veja o fogo descer dos céus, mas Deus ainda está atento ao pecado. Ele não mudou. Sua palavra é a mesma e sua paciência não é eterna. O mesmo juízo que caiu sobre Sodoma poderá um dia cair sobre este mundo se não houver arrependimento.
Quando vemos o pecado sendo celebrado e a palavra de Deus sendo ignorada, somos confrontados com a realidade de que o mesmo Deus que foi justo em destruir Sodoma é o mesmo que um dia fará justiça a este mundo. No entanto, mesmo diante do juízo, existe a misericórdia. Em Gênesis, antes que a destruição acontecesse, Deus teve a paciência de esperar. Ele ouviu o clamor de Abraão. Quando ele estava prestes a destruir a cidade, ele fez a seguinte pergunta a Abraão: porventura haverá 50 justos dentro da cidade? Por amor a eles não destruirás o lugar? Gênesis 18, 24. Isso nos lembra que Deus, sendo justo, não é apenas justiça, Ele é também misericórdia. Sua paciência é para o arrependimento. Ele está chamando o povo de volta a Ele, mas é necessário que haja uma resposta, um arrependimento genuíno. A misericórdia de Deus ainda está disponível, mas ela tem um limite. Não podemos brincar com o pecado como se ele não tivesse consequências. O que aconteceu em Sodoma foi uma advertência para todos nós. Hoje, Deus nos oferece sua graça através de Jesus Cristo. Ele já fez o sacrifício necessário para que pudéssemos ser perdoados. Mas para que haja perdão, precisa haver arrependimento. É aqui que você entra, querido amigo. Assim como Deus chamou a Ló para sair de Sodoma, Ele está chamando você para sair desse mundo de pecado e viver uma vida de santidade. Não importa onde você está, o que você fez ou o que você tem praticado, se você se arrepender de seus pecados e buscar a Deus de todo o seu coração, Ele estará pronto para recebê-lo com braços abertos. Como diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Se você está assistindo a este vídeo, é porque Deus ainda está te chamando. Não é tarde demais. O fogo de sua ira pode vir um dia, mas enquanto você ainda respira, Ele te oferece a oportunidade de se arrepender e voltar para Ele. Saia de Sodoma, saia desse estilo de vida que te leva para longe de Deus e abrace a vida que Ele tem para você. Eu sei que essa palavra pode ser difícil de ouvir, mas amigo, é a verdade da palavra de Deus. Deus não veio para te julgar, mas para te salvar. Ele não deseja destruir, mas restaurar. Hoje, Ele te chama à mudança. Não se curve diante dos ídolos do mundo, mas se curve diante de Deus, que é o único digno de nossa adoração. E assim como em Sodoma, se o povo se arrepender, o juízo será afastado. Mas se insistirmos em seguir o caminho da idolatria, do pecado e da desobediência, não podemos esperar que Deus continue a ignorar o que está acontecendo. O juízo de Deus pode vir a qualquer momento, mas a misericórdia dele ainda está aqui. Aproveite esse tempo, aproveite essa chance, porque um dia as portas da graça irão se fechar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Deus te ama, mas Ele também é justo. Ele está esperando por você. Não desperdice essa chance.